Estamos com esse Lincoln 64 parado no estacionamento faz tempo. 4 ou 5 anos, nem sei quanto tempo faz. Eu tava te procurando, o que você tá fazendo? Então, eu conversei com algumas pessoas e eu acho que eu vendi esse carro. Sério? É. Faz tempo que eu queria ouvir isso. Eu comprei esse carro pra fazer um projeto, mas nunca rolou. E acabou ficando. Eu tava achando que esse negócio ia ficar aqui pra sempre. Bom, mas vai ficar aqui mais um pouco. O comprador quer fazer um projeto com a gente. Ah, é? É. Não podia ser um cliente melhor. A gente ganha uma graninha na venda e mais uma graninha na personalização. É isso aí. Esses carros são muito legais. O Lincoln 64 é um clássico. Faz tempo que eu quero fazer um projeto com um desses. Dá pra fazer tanta coisa nesse carro. Tem quase 5,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. É carro que não acaba mais, parece um barco. Pode crer. Pode colocar umas hélices atrás e sair pra dar um rolê no lago. Antes de começar a sonhar, vê se o cara vai comprar mesmo, né? Olha, eu não garanto nada, mas eu tenho quase certeza que eu vou vender o carro hoje. Eu tô gostando de ver. Fala com o cliente. Beleza. Quem passa na frente do nosso estacionamento acha que esses carros velhos não valem nada. Mas eu não deixaria aqui se eles não tivessem potencial. O segredo é encontrar a pessoa certa para fazer um projeto. Quando aparece alguém, é um prazer dar vida nova para essas carangas antigas. Oi, Bill, tudo bem? Tudo bem, cara. Meus parabéns. Você é o novo dono do Lincoln Continental 64. Ah, eu tô tão feliz. Esse carro é fantástico. Desde que eu andei num desses 25 anos atrás, eu sonho em ter um Lincoln Continental conversível bonitão e restaurado. Mas o nosso é cupê com capota. Você tá sabendo disso, né? Vocês mudam ele pra mim? Quer transformar ele em conversível, é? Esse é o meu sonho. A gente faz isso pra você. Vai ficar bem legal. A gente corta o teto, solda os vãos e transforma em conversível. Sem problema. É isso que eu quero. Onde é que você mora? Eu tô perto de Boston, então precisa de aquecimento. Beleza, a gente faz isso pra você. O que mais quer fazer nele? Faz a sua mágica e deixa o carro todo personalizado e sob medida pra mim. Eu quero um carro pra desfilar nas ruas. Que ande rápido e dirija bem. Essa é a nossa especialidade. Primeiro, a gente coloca um motor moderno, com mais potência, confiável, pra você entrar, virar a chave e sair andando por aí. Adorei. Colocamos uma suspensão a ar, freios maiores, rodas e pneus grandes. Esse Lincoln vai andar bem, vai ficar estável e vai parar o trânsito por onde você passar. Eu tô gostando. Você tem preferência de cor e de como vai ser o acabamento interior? Pra mim, um Lincoln Continental tem que ser preto brilhante e o interior pode ser todo branco. Pra poder parar o baile, né? É isso mesmo, estiloso. O Frank quer um conversível permanente, então onde a gente precisa caprichar é no interior do carro. É um aspecto muito importante em qualquer carro, especialmente em um carro sem capota. Vamos fazer um projeto personalizado e único. Uma verdadeira obra de arte. Legal. Beleza, Frank, eu sei exatamente o que você quer e a gente vai fazer o carro dos seus sonhos pra você. Perfeito, eu não vejo a hora de ver. A gente se fala. Esse trabalho é uma faca de dois gumes. Por um lado, é ótimo tirar o carro do estacionamento, vender para alguém, mas por outro lado, eu sei que vai dar um trabalhão para terminar esse projeto. Cada trabalho tem os seus próprios desafios, e esse não é diferente. Eu tô bem nervoso. O que dá mais medo em um carro antigo que ficou tanto tempo parado, quase sempre é a ferrugem. A ferrugem destrói, acaba com o carro. Esse é um carro do Novo México, com clima seco e quente. A estrutura deve estar boa, mas só dá pra saber depois que a gente arrancar a tinta. Cara, tem tantos Lincolns antigos andando por aí. O que a gente vai fazer pra deixar diferente? Não é isso que a gente vai fazer. Não vamos fazer isso. Eu tenho algumas preocupações com esse carro. Primeiro, dá uma olhada na ferrugem aparecendo no capô e na tampa do porta-malas. Só que não tem salvação, não. O resto parece bem sólido. A gente só vai saber depois do jateamento de areia. Vamos arrancar o motor e colocar um motor mais novo, mais potente. Eu quero colocar um Coyote aqui. Um motor Ford na carroceria Ford. Combina. Tem mais a ver, né? No interior, a gente vai arrancar tudo e começar do zero. Precisa caprichar na parte de dentro, porque esse carro vai perder o teto. O que vai fazer com o teto? O teto vai pro ferro velho, ué. Vai ficar sem capota? Vamos arrancar completamente o teto, tirar as janelas e fechar a parte de cima das portas e da traseira. Conversível 100%, estilo Roadster. Que legal.
E é claro que tem que socar esse carro no chão, instalar uma suspensão a ar, rebaixar o máximo que der e trocar as rodas. 22/8 na frente, 22/10 atrás. Freios novos, eixos novos, tudo novo. Vamos recomeçar esse carro do zero. Fala que vai ser preto. Eu concordo totalmente com o Frank. Esse carro precisa ser preto. E não é um preto comum, é um preto forte. A gente vai escolher um tom para animar um pouquinho. Vai ficar bonito. Os detalhes cromados fazem esse carro. Então a gente precisa manter isso. A maioria tá aqui. É. Acho que tá tudo aqui. A grade e os para-choques cromados vão destacar bastante com a pintura preta. Beleza. A primeira coisa é chamar a equipe e arrancar tudo que tem dentro desse carro. Arranca tudo. Vou dar um grito nos caras e a gente começa. Vou correr atrás das peças. Pronto? Bora! A gente vai tirar a tampa do porta-malas e eu vou pedir pro John desmontar o interior. A gente abriu o porta-malas e veio uma surpresa agradável. Não tá tão ruim como eu pensava. Quando o John arrancar o carpete, a gente vai ver como tá o assoalho. Um dos desafios com esses carros antigos é tirar os parafusos enferrujados. As peças não querem sair e às vezes o único jeito é arrancar na marra. Ainda tá grudado no chão. O assoalho não quebrou. Ainda bem. Tá melhor do que eu esperava. Esse assoalho podia estar bem pior. A gente vai arrancar os componentes originais desse carro e fazer tudo moderno. O carro vai andar melhor, ficar mais estável e frear mais rápido. E para fazer isso, tem que começar do zero e eliminar todas as peças velhas. Depois de jatear com areia, vai virar uma tela em branco. A gente vai lidar com 60 anos de sujeira e ferrugem. A gente vai arrancar tudo e colocar tudo novo. E agora tá na hora de tirar o motor. Posso levantar? Tá. Cuidado. Desce. Isso, 5 minutos. É. Olha só, foi um trabalho sujo. Mas finalmente ficou só a carcaça. A gente só vai saber o estado quando voltar do jateamento. Quando a fila tá grande no jateamento de areia, alguns projetos demoram 2 semanas para voltar para cá. Mas às vezes, como agora, chegou no dia seguinte. Tá aí o resultado. Aquele lado não tá tão ruim. Mas dá uma olhada nesse lado. Tá bem pior do que quando saiu. Especialmente essas marcas aqui na frente. Espera uma pressa? Cara, eu achei que esse negócio tava inteiro, mas tá cheio de buraco e eu não esperava isso. A pintura desse carro tava tão velha que eu achei que não tinha nada ruim por baixo, mas... Olha só isso aqui. Bem escondido. O outro lado tá bom. O assoalho tá inteiro, a parte de baixo toda tá boa, mas tem tanta massa aqui na frente. É. Pena que o teto não tá assim, né? Pode crer, o teto tá inteiro e a gente vai arrancar ele. Mas a gente precisa seguir com o planejado. Já foi longe demais para mudar o projeto agora. A gente substitui o paralama. Provavelmente o painel traseiro inteiro. Cara, vai dar trabalho. É muito chato quando o carro volta do jateamento de areia em condições piores do que a gente esperava. E o Lincoln 64 voltou bem pior. Por sorte, o Max arrumou painéis novos pro Jamie colocar a mão na massa e substituir tudo. Tá vendo isso aqui? Essa parte toda não tem salvação. Olha só, parece um queijo suíço aqui embaixo. Essas marcas na caixa de roda. Vem ver como tá isso aqui na frente. Esse painel é a mesma história. Tá detonado demais. Não tem como aproveitar uma peça assim. A melhor solução é cortar o painel, instalar um paralama novo e mandar isso aqui tudo pra funilaria. Vamos começar, vai. Esses pontinhos aqui são marcas de solda, olha só. Eu vou furar eles um por um. Aí, faz um time-lapse. Beleza, então. Eu arranquei os pontos de solda
e a gente vai fazer um corte na linha da porta para facilitar a remoção dos pontos de solda que sobraram. Agora olha só, cortando para esmerilhadeiro, o painel sai rapidinho. Isso estava em outro carro. Há uma semana. Um Paralama 64, 65. Eu prefiro usar peças originais em vez de recondicionadas. Essa peça aqui é mais fina. O metal original era bem mais grosso e bem mais forte. Olha só, nesse painel vai um friso cromado bem aqui. Alinhando a peça, a gente vê um vão no alicate. Então, é importante prender o contorno inteiro na posição correta. Antigamente era assim que a gente fazia com ponto de solda. Hoje em dia eles colam os painéis. Mas sei lá, a cola sai fácil, né? Você nunca vai me ver colando o painel. Não tem nada melhor que solda. Pronto, tá no lugar. Ficou alinhado. Agora eu vou começar a traseira. Quando eu olho, eu vejo o Tim chegando com o Sling Ray. Que barato. Faz tempo que eu queria ver essa máquina de perto. Esse carro se chama Sling Ray. Foi lançado no SEMA alguns anos atrás. E as pessoas não param de falar dessa criação maluca. Como é que estão as coisas, Tim? Beleza, meu? Tudo certinho? Tudo jóia. Finalmente eu tô vendo esse troço pessoalmente. Já tava na hora. O que você acha? É uma loucura. É incrível ver esse carro pessoalmente. É demais. É uma obra de arte. Começou como um Polaris Slingshot, que é um veículo aberto com 3 rodas. A gente fez uma conversão para ficar com 4 rodas em vez de 3, como de fábrica. É inacreditável. Aí a gente colocou o motor LS3 com estágio 2 e esse exoesqueleto maluco para ficar com a linha do Corvette ZR1. Tem mais de 650 cavalos, um sistema de som poderoso e suspensão a ar. Um kart pra gente grande. Esse aqui é o tipo de projeto que eu adoro, revolucionário. O que você quer fazer nele? Algumas coisinhas. Quando eu peguei o carro, não ficou como eu queria. Eles não capricharam nos detalhes. Eu te entendo. O carro pode ser modificado de ponta a ponta, mas sempre vai ter alguma coisinha para fazer. O cofre do motor, tem muita fiação aparecendo, alguns componentes nada a ver. Eu quero fazer um acabamento melhor para cobrir essas coisas. Dá para ver esse espaço sobrando aqui, aquele vão do outro lado, a fiação elétrica e tudo mais. A gente coloca um painel de metal, acompanhando essas linhas para ficar mais bonito. E o filtro, olha isso, precisa fazer alguma coisa nessa parte, com certeza. Nem o espalho do filtro. Quando aparece alguém criticando o carro, o filtro é sempre o primeiro alvo das críticas. Todos os componentes são personalizados, então essa parte também tem que ser. Eu só acho que eu preciso fazer um test drive pessoalmente para checar se a suspensão tá boa, se o motor tá girando bem. Só pra garantir que não fizeram nenhuma besteira. Fica à vontade, faz o que você quiser com ele. Eu sei que você tá fazendo obrigado. Você não quer dar uma volta, mas tem que sentir se tá tudo bem. É só pra ter certeza se tá bom. Tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Vai lá e dá uma volta. Eu preciso dar uma voltinha. Eu vi esse negócio na internet, mas nunca vi pessoalmente. Entra aí, vamos dar um rolê, vai. Quando aparece um carro assim, um veículo nesse estilo, a gente precisa assumir o volante e sentir qual é. O carrinho é muito gostoso de dirigir. Anda bem, faz muita curva, tem potência de sobra. É exatamente o que a gente espera de um carro desse estilo. Eu entendo o desejo do dono de deixar esse negócio 100% certinho e bem acabado, porque em qualquer lugar que você passa, ele chama atenção. Todo mundo vem falar com a gente, perguntar um monte de coisas. Mas o que não pode acontecer é perguntarem por que tá faltando esse detalhezinho daqui. Quando sair daqui, ninguém vai conseguir fazer nenhuma crítica dessa máquina. E o que a gente vai fazer nele? Eles fizeram tudo o que você pode imaginar. Tipo, de ponta a ponta. Mas em um projeto tão complexo, sempre tem 1, 2 ou 10 coisas que a gente vê, mas ninguém mais vê. E depois que você vê, você sempre vê. A gente fica com isso na cabeça até consertar. E um dos problemas é o filtro de ar. Essa máquina é legal demais para ter um filtro tão feio na frente. Outro problema são os espaços abertos nas laterais do cofre do motor.
Quem olha percebe que faltou um pouquinho de atenção. A gente vai colocar painéis personalizados nos dois lados do motor para esconder os fios e fazer uma pintura bonita, com 2 tons. Deixar no esquema? É muito legal pegar um projeto assim na oficina. Não foi a gente que fabricou, mas é legal fazer parte dele. Os problemas aparecem logo que a gente olha para o motor. A aparência interna é essencial nesse projeto. Eu pedi para o Jamie fazer um desenho que siga as linhas gerais do Sling Ray. Eu vou começar com uma cartolina em branco e uma caneta. Vou fazer alguns esboços e projetar alguma coisa para esconder essa parte aqui do canto. Uma coisa bonita de se ver, não uma coisa que ninguém quer olhar. Eu vou fazer um corte inicial para ver se combina com as linhas do carro. Esconder o máximo possível dos fios e esses componentes aqui, porque não tá bonito desse jeito, né? Demora um pouco, mas precisa fazer com calma. Olha como já melhorou o visual. Assim fica bem melhor. Não vai ser só uma chapa de metal. Aqui vai ter várias curvas, vários contornos. É complicado. Eu vou suar um pouco para fabricar esse painel aqui. Eu preciso duplicar e espelhar do outro lado, então vai ser mais um desafio. Para quem gosta de carro, o Sling Ray é quase perfeito. Mas a gente sabe que sempre dá para melhorar alguma coisa. O Jamie está fabricando os painéis personalizados para esconder a fiação. Vou colocar os moldes na bancada e passar as linhas dos moldes para as chapas de aço. Sem deixar muito espaço para economizar chapa. Não precisa desperdiçar espalhando demais. Com as linhas marcadas, só falta cortar e começar a moldar. Em vez de fazer outro molde pro outro lado, eu uso as peças finais cortadas como o próprio molde. Basta espelhar desse jeito, olha só. E já fez o outro lado. Esse é o lado do passageiro, esse aqui é o do motorista e esse aqui é o molde original de cartolina. Eu uso o molde para marcar os dois painéis ao mesmo tempo, para eles ficarem exatamente iguais. Com as mesmas curvas, as mesmas dobras, tudo igual nos dois lados. É isso aí, cruza os dedos. Tem que fazer com calma. Não pode correr, precisa planejar direitinho. Uma dobra errada e a peça vai pro lixo. Olhando os dois lados, dá pra ver que ficou tudo igualzinho, mesmo contorno. Essa saliência aqui ficou igual ao outro lado. É a primeira peça, ainda tem mais algumas. O formato ficou bom, eu vou começar a soldar. Eu tô gostando de como tá ficando. Tudo que falta fazer é montar o outro lado e continuar fabricando para fechar em volta dos componentes. Nós estamos progredindo com a suspensão do Lincoln 64. Colocamos os dois braços direto no monobloco. Como tá ao seu lado, também ficou paralelo? Ficou bem perto, aqui. Nós vamos soldar os suportes traseiros para transformar esse carro num verdadeiro roadster. Vem, pode soldar esse canto aqui. Igual você fez do outro lado. Olha, é gostoso trabalhar aqui na Extensive e personalizar esses carros. É muito legal mexer nas peças e criar coisas novas. Depois de pronto, com o carro socado no chão, vai ficar animal. A gente está montando a suspensão dianteira desse Lincoln clássico aqui. Esses são os componentes do kit. O braço inferior de controle. Já que não fazem fuso de suspensão para o Lincoln, a gente vai usar um fuso de picape, que também permite colocar um freio maior. O que não é má ideia, já que o mais importante é o freio dianteiro. A gente vai começar por aqui, pega essa peça, do braço inferior, e a gente vai pré-montar para ver se encaixa direitinho. Esse é o amortecedor de pré-montagem. É um amortecedor detonado, com bastante curso para regulagem. É uma ferramenta bastante útil. É rápido de usar, não precisa fazer força para medir o curso ideal. É só colocar e pronto. Tudo para baixo. É assim que fica, olha só. Quando chega no fim do curso. Então, precisa de um amortecedor que desça um pouquinho mais.
apertado. É isso aí, o kit tá montado. Usando esse fuso de suspensão, eu vou colocar o disco de freio pra ver como é que fica. Olha como ficou legal. Antes de você arrancar o teto de um carro, é fundamental você reforçar a carroceria. Esse Lincoln é um monobloco. Isso significa que não tem chassi embaixo da carroceria. A própria carroceria é reforçada e não precisa de chassi, mas não pode simplesmente cortar o teto, senão o carro todo dobra no meio, sacou? O que a gente precisa fazer é cortar uns 5 centímetros aqui e soldar um tubo quadrado de metal para deixar a estrutura super reforçada. Vamos começar. Por que você não faz o outro lado e faz igualzinho o que eu fizer nesse lado de cá? A gente termina rapidinho. Tudo bem. Corta o mais reto que der, seguindo a linha interna da coluna. Assim é mais fácil soltar o tubo depois, sem deixar nenhum degrauzinho. E não pode ficar longe demais, senão é um voo maior para fechar com solda e demora mais. Vamos levantar o carro para ver como ficou por baixo e quanto falta cortar? Assim tá bom. Embaixo é uma peça inteiriça de metal que faz uma curva no assoalho. Eu levantei o carro para entrar com a ferramenta em um ângulo melhor. É mais fácil do que cortar por dentro do carro. Como uma luva, nós praticamente fizemos um chassi para a carroceria. Esse tubo vai absorver a maior parte da torção e o peso do carro. Deu trabalho, mas conseguimos. Bom, mas ainda não terminou, porque falta fazer o outro lado. Vamos colocar um lado de cada vez para garantir que a carroceria não entorte depois que soldar. Nós terminamos os pontos de solda. Agora eu vou fechar a solda. Essa solda vai demorar um pouco. Não pode ficar muito tempo num só lugar, senão esquenta demais e entorta o metal. É preciso espalhar bem e soldar direito. Falta essa peça aqui. Você sabe onde vai? Sem o teto, as colunas das portas perdem integridade estrutural, então eu fiz um suporte para reforçar a estrutura da carroceria. Tá indo bem, olha, tá tudo soldado direitinho. Bem firme. É muita solda, né? Precisa fechar essa solda aqui. Isso vai deixar a carroceria firme e forte para as portas fecharem do jeito que elas fechavam antes com o teto. É isso aí. Você tá mandando bem, cara. Valeu, cara. Já que o Lincoln vai ficar sem teto, o interior vai ficar visível o tempo todo. Com isso em mente, o John e o Brian estão fazendo painéis personalizados para as portas. O que é isso? Eu trouxe um café da manhã pra gente. Taco mexicano. Legal. Beleza, a minha ideia, em vez de um painel comum, é colocar madeira. Eu vou pegar essa placa e cortar com 1 centímetro de espessura e aí fazer os desenhos na própria madeira. Entendi. Um branco perolizado por cima disso para destacar o granulado. Se seguir esse tema no interior, vai ficar legal. Eu sei, tô ligado. É isso que eu tava pensando. É o que a gente vai fazer. Mas primeiro, o taco. Agora que cortou no tamanho, a próxima coisa que eu vou fazer é cortar ao meio na longitudinal para ficar na espessura certa. Na máquina, eu passo na plana para deixar os dois lados lisos e depois eu faço os cortes. Eu coloquei na broca de serra de bancada, vai ficar com 4 centímetros de espaço. Eu cortei essas tiras de 4 centímetros, seguindo a linha para fazer o primeiro corte, coloco mais uma tira e faço outro corte. Mais um corte, e aí vai indo. Cada tira que eu coloco afasta 4 centímetros na placa. O espaço fica equidistante de ponta a ponta até fazer todos os cortes e aí vai ficar bacana. Beleza? Com isso pronto, como você está vendo, todos os cortes estão feitos, as distâncias ficaram iguais e o próximo passo é limpar as bordas e preparar para a pintura. Aí, pode vir. Esse Lincoln 64 vai ficar forte com o novo motor Coyote 5.0. 435 cavalos de fúria. Desce. Parece que nasceu pra esse carro. Agora que terminou a suspensão a ar e reforçou a carroceria, a única coisa que falta é transformar o carro no Roadster. É um carro que não gosta de chuva? Não dá pra colocar a
capota depois disso. Não tem mais volta. O que a gente vai fazer é cortar 5 centímetros aqui na borda. A gente corta aqui embaixo e depois, quando eliminar essa parte da porta, as linhas vão ficar fechadas. Vai ficar bem bonito quando abrir a porta, sem incidente ali. A linha da carroceria tá bem limpa, hein? Vai ficar estilosão. Depois de cortar, as portas vão abrir pelo centro. E se a gente trabalhar direito, as portas vão fechar na legal. posição certa, não vão? A carroceria ficou reforçada, cara. Não tem por que esse monobloco torcer. Não vai mexer nem um centímetro. Eu vou cortar esse pedaço aqui. Um pouco abaixo da linha da janela. Fazendo desse jeito, ninguém vai perceber. A parte da frente está cortada e agora eu vou seguir essa linha até lá atrás. Pronto. Cortou tudo? Tá solto. Vai. Tá pegando. Faltou um pedaço, hein? Foi? Vai. Aí. Quem quer comprar um teto? Nossa. Vamos ver se as portas fecham. Beleza, hein? E aí? Ficou bom. Devia ter saído assim de legal. fábrica, cara. Os caras nunca acertam, né? Os painéis personalizados do Stingray já estão soldados. Agora tá na hora de jogar uma corzinha. Beleza, meu? Como você tá? Eu tô vendo como tá ficando. O Jamie caprichou nesses painéis do cofre do motor. O próximo passo é casar as cores para deixar bonito. Eu não quero que destaque, então a gente vai pintar os painéis de preto brilhante para combinar com o resto do carro. Pinta aqui de prata para combinar com os frisos laterais e uma pintura em dois tons, seguindo a textura e a cor ao mesmo tempo. Vai ficar animal. Vai, me avisa quando ficar pronto. Pode deixar. O Bill quer uma pintura em 2 tons. Aqui, nessa parte, vai a cor base e o verniz. Vai ficar preto brilhante. Daqui pra frente, vai ficar com textura para seguir o resto do carro. Eu preciso cobrir a parte pintada e deixar livre só o que falta pintar. Eu tô usando essa lata aqui, que é um revestimento de caçamba. O motivo de usar esse tipo de textura é porque fica parecido com a textura original do carro. Então vai combinar depois de pronto. E vai ficar bonito. O Jamie vai colocar a entrada de ar nova. Melhorou. E o carro tá pronto para ser devolvido ao dono. Bom dia, Bill. Bom dia, Tim. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, quer Tá uma comendo rosquinha? rosquinha? Não, eu tô tranquilo, eu já tomei café da manhã. Mas você não me ligou pra gente comer rosquinha junto, não é? Eu tenho uma surpresa para você. Ah, eu tô muito ansioso pra ver. Então, fica tranquilo, come uma rosquinha, que eu já volto com o seu Tá carro. bom, beleza. Vai lá. Oh, cara! Esse carro ficou animal. Quando o Bill entrou, a primeira coisa que eu reparei foi o cofre do motor. Com os painéis personalizados e entrada de ar nova, ficou demais. Não podia ficar melhor do que isso. Eu adorei essa frente. Bill, ficou incrível. E aí, o que você achou? Parece outro carro. Eu adorei. Quando você chegou, o carro estava meio inacabado. Tinha alguns probleminhas aqui e ali que não dá pra gente não ver depois que a gente vê. Mas a gente resolveu. Ah, com certeza. A gente colocou o carro na oficina, o Jamie começou a trabalhar e moldou esses painéis sob medida para o motor. E o cara caprichou. Como sempre. Ficou muito bom. Eu esperava uns painéis normais, sem nada demais, no máximo com algumas curvas. Mas ele fez os contornos para a peça parecer parte do carro original. E isso ficou demais. Depois de modelar as peças, mandamos para a funilaria e os meninos fizeram a parte deles. As peças ficaram lisinhas, com uma pintura em 2 tons e com essa textura por dentro para parecer uma peça que saiu da montadora. Com certeza. Isso mudou completamente o cofre do motor. Isso, e a entrada de ar. A entrada de ar original
Não combinava com o resto do motor. E agora a peça ganhou um destaque especial. Vocês reproduziram a carroceria de um Corvette, então a gente colocou um filtro de ar do Corvette 2017 para fluir com os outros componentes. Esse é o tipo de projeto que, com pequenas modificações aqui e ali, o resultado parece outro carro. E do jeito que o cliente gosta. Encaixou direitinho. É isso aí. Agora eu acho que o carro tá pronto. Mas ainda falta um detalhe importante. Dá uma volta por aí. Aí, falando nisso, Sim. tem uma coisa que eu quero fazer. Tá, o que foi? Eu sempre quis fazer zerinhos É? comendo uma rosquinha. O quê? É isso aí que você ouviu. Faz tempo que eu tô com uma vontade de fazer isso. Então vamos fazer isso. Essa é a chance. Eu seguro isso. Valeu. É. Eu gosto de rosquinhas e gosto de fazer zerinho. Então, vamos juntar as duas coisas. Fazer zerinho e comer rosquinha. Que dia divertido, cara. Com uma rosquinha na boca e sentindo o cheiro de borracha queimada, o Tim gritando, não podia ser melhor. Eu tentei ficar na boa, mas eu quase vomitei. Meu Deus, viu? Que loucura. Você é doido, cara. Você é bem doido. Deu pra acordar um pouquinho? Só um pouco. Eu gostei da ideia, gostei mesmo. A gente vai pintar um Lincoln de preto e o interior vai ser todo branco. O John chamou o Lewis para ajudar a pintar a madeira dos painéis das portas. Essas peças são de carvalho, que é uma madeira muito granulada. Então eu vou usar a escova de aço para lixar a superfície e depois realçar as características dessa espécie. Dá para começar a ver a diferença, agora que o granulado está mostrando como a madeira é no estado natural. Beleza, as peças estão prontas e eu vou levar para a estufa de pintura, misturar a tinta e aí é só pintar. A camada base é o branco brilhante, mas o que eu fiz foi pegar a tinta base e jogar um pouquinho de branco perolizado para chegar mais perto do tom do vinil que nós vamos colocar no interior do Lincoln. As peças estão pintadas e eu vou esperar secar. Ficou muito bom. Dá pra ver que a escova de aço ajudou a realçar o desenho da madeira. Vai ficar animal. Falta muito pouco pro Lincoln ganhar um topless permanente. Um dos últimos passos é fechar a parte de cima das portas. Eu adoro esse estilo sem capota. Esse carro foi feito para passear por aí em dias quentes e ensolarados. Não tem por que você fechar as janelas desse carro. O que a gente fez foi dobrar essa chapa de aço para fechar os vãos dos vidros. Tudo que você vai ver são linhas suaves, com um estilo harmonioso, do jeitinho que a gente quer. No mesmo ponto. Bem aí. A gente colocou essas barras, assim a gente sabe, sem ter que medir duas vezes, que tudo ficou retinho e alinhado. Essa chapa tá reta com a barra e perfeitamente paralela com aquela chapa. Nós gostamos de fazer esse tipo de coisa, deixando a chapa inteiriça no carro. Assim, depois que soldar no lugar, tudo vai ficar retinho. E com a chapa soldada, só precisa fazer um corte onde abre a porta, lixar as pontas e pronto, já era. Temos um Lincoln 64 conversível o tempo todo. Ficou bom? Beleza. O painel do Lincoln 64 estava todo detonado. Mas o John e o Brian vão ter que restaurar de algum jeito. Como você pode ver, esse painel tá horrível. A gente ligou para algumas lojas, mas ninguém tem um painel original. E quem tem uma peça pior do que essa. Então, o jeito aqui é consertar o que a gente tem. Eu tô passando resina de fibra de vidro para cobrir as imperfeições e deixar lisinho. Com isso pronto, a próxima coisa que eu vou fazer é mexer no painel de saída de ar. Nós moldamos uma grade de alto-falante para colocar os alto-falantes na mesma posição de fábrica. Eu vou cortar um pedaço de madeira,
traçar um molde com a peça cortada. Vou substituir essa grade original pela caixa do alto-falante. O próximo passo é passar a fita, colocar no painel e encher de massa. Beleza, temos um trato no painel original. Ficou bom, a superfície está nova. O próximo passo é revestir. Eu vou colocar esse pedaço de vinil branco em cima do painel, dobrar os contornos em volta da peça e costurar as pontas. Para cobrir direito, a gente precisa fazer com calma, para deixar reto e liso. Se ficar alguma coisa enrugada, quando a gente costurar, vai costurar enrugado. O que eu vou fazer agora aqui é costurar as peças. Quando eu era garoto, eu queria um carro personalizado, mas eu não tinha grana, então eu mesmo tive que fazer. E durante o processo, eu nunca imaginei que eu ia acabar trabalhando com máquinas de costura. É um trabalho gostoso. Quando a gente fabrica interiores, a gente expande o que faz. E a costura ajuda muito. Eu posso fabricar qualquer coisa, de qualquer jeito, porque consigo cobrir depois a parada. Vai ser um pesadelo. Eu tô vendo. Parece mesmo um pesadelo. Quanto tem de comprimento? 3,35 metros. Não vai ser fácil não, cara. É muito material. Acha que encaixa mesmo? Ó, eu ainda não perdi a fé no meu trabalho. Eu não sei se é pior ficar sem óculos ou com a lente embaçada. Agora que o revestimento está esticado e colado no lugar, eu preciso do estilete e muita paciência para cortar as sobras e deixar na medida certa. Depois de cortar as sobras, a gente monta a peça no carro. Os painéis das portas são 100% novos e ainda falta o revestimento. Eu peguei o vinil branco, passei cola e vou começar a colar no painel. Começando pelo centro, indo para os cantos, sem deixar nada para trás. Aí eu viro a peça e faço o mesmo atrás. Terminamos a funilaria do Lincoln e agora eles vão pintar. O dono quer um preto brilhante, contrastando com o interior branco. Beleza. Agora a gente pode colocar o motor novo de volta e finalizar. Ficou legal com o cofre do motor todo preto, né? É isso aí. Vamos terminar o que falta e sair para dar uma volta. Colocamos rodas novas, aro 22. Fizemos o painel, os painéis das portas e os bancos. E refizemos o cromado das peças originais. Não dá para acreditar que esse carro ficou parado no estacionamento tanto tempo. E agora tá novinho em folha. O Lincoln finalmente tá pronto. Que ironia. O Frank tá vindo pegar o carro feito pro sol e tá chovendo sem parar. Depois de passar anos parado no estacionamento, o carro renasceu das cinzas em grande estilo. Eu sabia que ia restaurar esse carro um dia. É aqui que estão vendendo o Lincoln? Ô Frank, diz aí, meu querido. Oi, Bill. Tudo bem com vocês? Que dia pra pegar um carro sem capota, né? É, pois é. Eu até trouxe capa de chuva. A gente pode ver o carro? Claro. É? Eu comprei esse carro anos atrás com a ideia de fazer um projeto pra mim, mas eu andei meio ocupado nesses últimos anos, sabe Sei. como é, né? Eu fiquei feliz de colocar o carro na oficina e deixar ele novo. A gente fez um projeto especial pra você, cara, bem bonito. Eu tô pronto pra ver. Vamos eu lá, tô entra aqui. ansioso. Vem ver. Legal. Eu nem dormi de tanta ansiedade. Deve ter ficado lindo. Se liga só. Ah, meu Deus! Uau! Que coisa linda! Nossa! Quando eu entrei e vi o carro, meu Deus do céu, eu fiquei assustado. Foi amor à primeira vista. Eu tinha várias ideias na cabeça, mas nunca imaginei que ia ficar tão bonito. Os seus amigos vão ficar com inveja. Vão mesmo, com certeza. Frank, o mundo inteiro vai admirar o seu carro. Não existe nada igual. Um carro longo, sem teto, socado no chão desse jeito. Eu não faço ideia de quantas horas de funilaria a gente colocou nesse carro.
Eu achei que o carro estava sólido, mas depois do jateamento de areia, a carroceria voltou em condições bem piores do que eu imaginava. A gente teve que substituir o paralama dianteiro, o painel traseiro e o capô também. Mas depois de arrumar a carroceria, ficou divertido. Já que o carro é monobloco, arrancar o teto não foi nada fácil. O que a gente fez foi praticamente fabricar um chassi de reforço dentro da carroceria para deixar o carro rígido. Com reforço interno para a carroceria não torcer. Que legal. Depois de reforçar, a gente só arrancou o teto e fechou a parte de cima das portas e atrás do banco traseiro. Não dava para deixar as linhas mais limpas que isso. O carro ficou sereno e relaxado, mas pronto para atacar, como uma pantera negra dando bote. E é claro que um carro assim precisa ficar colado no chão. Foi o que a gente fez. Uma suspensão a ar sob medida, freios a disco na frente e atrás e rodas aro 22 com a carroceria no chão. É o que cria esse estilo. Agora vem olhar embaixo do Tudo capô. bem, vamos ver o motor. Ah, meu Deus, que coisa incrível! Uau, Não é? fantástico, Motor lindo. moderno 5.0, tem quase 450 cavalos à sua disposição. Esse carro vai andar muito bem. Não vejo a hora de assumir o volante e acelerar para ver. Ainda bem que você gostou. Eu sei que você já Ficou viu, demais. mas vamos conferir o interior desse Legal, carro. vamos ver o interior. Que beleza! Esse é um dos aspectos mais importantes do carro. Já que não tem capota, uma das primeiras coisas que a gente vê é o interior. O John e os meninos, olha isso. Eles detonaram. Que trabalho cara. incrível, ficou lindo. As linhas estão limpas e suaves.